No back de hoje a gente vai falar sobre você escolhe o que você quer realmente? Os caminhos que você percorre na internet. Pensa consigo. Você digita www. Algum outro site ou sempre é Google? Você vai lá e pega pelo filtro do Google. Você digita sempre www.facebook.com ou você vai lá e procura a pessoa num perfil específico com o nome dela tal, ou você pega um portal gigante que faz a triagem, que vai lá e apresenta para você, baseado na sua busca, o que é melhor para você, o que você quer. Pensando nessa lógica, né, a gente tem até um trecho de um podcast aqui embaixo também, né, tem essa conversa entre dois caras que trabalham na área do stand-up, e um deles abriu um portal, como se antigamente fazia um site, né, com o nome dele, .com e tal, e as pessoas vão direto nesse site e consomem o produto dele ali. A discussão surgiu em cima disso, que antigamente as pessoas tinham a vontade, a energia, a inventividade, a forma de pensar, para ir atrás de conteúdos que eram mais raros, né? Eram mais orgânicos. Se descobrir aquele cantor ou aquele ator bom que ele estava no teatro escondido no interior do interior, que ele produzia aquela música folk ou aquela música, né, típica daquele lugar, né, da mistura local e tal, daquele jeito, mas assim, só ali que você podia ter acesso. Você tinha que encontrar o cara para ter acesso ao CD dele, ou ter acesso a poder ouvir o cara antes dele surgir e virar, né, mainstream, né? A gente pensa em tudo. Foi E aí, aquela banda que abriu um show antes daquela que você queria ver, né? exato. E aí o que acontece? Você chega num ponto, e a discussão é interessante entre os dois, que é até que ponto, hoje em dia as pessoas realmente têm poder de escolha e a cabeça delas, elas pegam, vão atrás hoje em dia o crescimento, o surgimento de talento. A arte hoje é orgânica, ela vem do povo, ela surge do nada, esses caras realmente surgem, ou é tudo que meio arquitetado, já pega, né, um consumo meio desenfreado, meio massificado, e vai lá e põe no molde, né, a pessoa não sabe o que ela está vendo, ela foi apresentada com aquilo porque o algoritmo quis apresentar geral, porque a maior parte das pessoas quer aquilo. Então, vou soltar no feed dele. Vou soltar de cara no YouTube, vou soltar no Google como propaganda, vou soltar ali porque eu sei que isso vai dar certo e vai aumentar a frequência, né, o giro daquele site, né? E aí, o que ele pensou nisso com o site dele? Ele está conseguindo girar porque ele já era um cara famoso, mas é interessante como essas pessoas carregaram junto e foram para outro portal e a curiosidade delas levou elas a quererem consumir um conteúdo ou ir para um outro portal que não é dos principais. Será que a gente vai perder essa curiosidade que a gente tinha, a forma de se criar arte, a forma de se criar o abstrato, né, do nada, né? A pessoa conseguir fazer o trabalho dela, até a visão de mundo dela peculiar, única dela, não virar uma coisa, né, massificada e das grandes massas, né, de cara, né? Algo já meio trabalhado e jogado e mastigado, soltado na máquina, na boca das pessoas pelo algoritmo, né, ou por grandes sistemas de busca, né, os SEOs aí dos Googles, etc, né? A gente tá muito no confortável, né? É numa zona de conforto de entrar no YouTube, por exemplo, e ficar na página de recomendados. Só deixa eu ver o que tá recomendado para mim hoje. Às vezes tá lá no streaming para assistir alguma coisa, você começa a procurar um filme, você tem o nome do filme na mente, mas você não tá achando, tá procurando, você fala assim, quer que a gente escolhe para você? Tem essa opção já, né? Então isso acaba limitando e você não vê o que você quer ver, mas você acaba vendo aquilo que está em alta ou que está sendo recomendado, mais popular, né? O mecanismo de escolha por trás, né? Tipo, acaba perdendo muitas vezes até com, não como você falou, né, só de filtragem de algoritmo, mas às vezes até a nossa própria programação cerebral, né? Então, às vezes eu tô com uma coisa legal, eu falei, nossa, o que será que é tal coisa, né? Eu falei assim, eu vou pegar o celular para ver. Aí eu abro o celular para ver, já tem uma notificação de outra coisa, ou já tem, chegou uma mensagem, daqui a pouco eu tô com o celular na mão, eu falei, o que que eu ia ver no meu celular que eu não lembro mais? E acabou, perdi e o pensamento foi embora. E aí a gente entra num campo bem interessante, que é a programação humana também, né? A gente fala muito do algoritmo, né? Mas o algoritmo e o jeito que as grandes empresas trabalham hoje, né? Elas estão programando o ser humano para agir de uma certa forma. Se a gente deixar essa Sim. programação se perpetuar, a gente está indo para um discurso que é anos 90, né? A gente pega anos 90 e 2000. Você entra numa Matrix, né? O Rage Against the Machine, a banda, né? System of a Down, né? Tem bandas que eram contra esses gatilhos de sistema de controle absoluto, né? Que na verdade porque você acaba mexendo na doutrinação da cabeça, no jeito que ela foi feita. E a gente não está A falando gente aqui. está sendo programado. Exato, mas aí a gente, para ficar claro, a gente não está pegando pelo escopo político, né? O escopo político é diferente do que a gente está falando. A gente está falando assim, hábitos e como a gente se molda como identidade, como a gente busca. Antigamente as pessoas procuravam essas bandas mais específicas, ou tipos de filme diferente e tal, porque elas sentiam assim, tem um vazio aqui, eu quero pensar mais, eu quero
pensar fora da caixa, eu quero pensar e ver o diferente. Eu quero ver uma perspectiva diferente do que eu penso. Eu quero entender como aquele mundo funciona. Quero entrar em outra bolha. Eu quero entender como é o pensamento de alguém que vive no interior da Índia. Eu quero saber como é que é alguém que está no interior da Somália agora. Então, vou pegar um filme diferente. Eu quero ouvir a música, a cultura que tem ali, daquele lugar que é de um vilarejo, do interior. Quero saber como é que é o sofrimento daquele povo. Mas eu não quero através dos olhos dos outros. Eu quero ver através de alguém que fez a arte dali. Que ela saiu vamos lá, de um gueto específico de algum lugar do interior, entendeu? Sei lá, na Etiópia, ou sei lá, em Zanzibar, entendeu? Algum lugar muito pro interior, que você não teria. A globalização traz, mas até que ponto ela traz realmente essa comunicação entre cultura, né? Entre arte e tal, entre o negócio. Ele faz um formato enlatado, né? Até a gente vê nesses streamings, como está moldando o jeito de se produzir conteúdo para ficar um pouco mais ocidentalizado, universal, né? Para todo mundo entender. E aí você não pega a mensagem de fato, o timing, tudo que aquela cultura passa. Você não tem mais aquele trabalho e tal. É meio que um formatão que eles vão lá e colocam no meio e inserem, né? Estéticas étnicas, alguém que parece mais indiano, africano, sul-americano, né? Coloca estéticas, mas assim, o jeito que ele é moldado, né? O formato em si, ele é todo controladinho e podado, né? Não dá uma liberdade artística, uma liberdade para a visão de mundo. Você não consegue enquadrar todas as realidades do mundo num enlatado específico com corte de câmera daquele jeito, com timing e tal. É até interessante, eu acho que a gente já conversou com isso no passado, Silas, é um filmezinho bem... Ele não é muito interessante, mas fala sobre um curandeiro, ou um cara que era um líder religioso de uma região no Oriente Médio, que ele simplesmente vai lá e sai recolhendo as lágrimas do povo nos vilarejos. É um filme parado e tal, mas assim, é muito emotivo e o tempo dele é o tempo dele. É o tempo que o cara gasta para Uhum. pegar a balsa dele e caminhar entre os vilarejos, que era perto dos rios. Então, gasta o tempo. O filme é longo, tem gente que não vai aguentar e tal, mas é o tempo da realidade dele. Uma realidade o quê? Que não é corrida, não é louca igual a nossa e tal, é do vilarejo. Você começa a tentar e consegue entrar no dia a dia dele, de como funciona a sociedade, de como é o tempo dela, né? Como as coisas funcionam dentro de uma coisa mais pausada. O linguajar, a língua, ela capta isso, no jeito de falar das pessoas, se é mais acelerado ou não, isso tudo é uma coisa que a gente está se perdendo, porque a gente não tem mais escolha, né? A gente está pegando um negócio já meio construído, meio enlatadão, né? Não tem tempo de parar de pensar, né? Tem um videogame que tentou forçar um pouco isso, né? Você joga com o samurai, né? Da época do Japão feudal e tal. E de repente tem momentos assim que você vai ou para fontes de piscina térmica natural, né? Ou se não, algum momento que você senta numa pedra tal para meditar. E aquilo tem uma função que te recompensa no jogo, então você vai querer fazer para conseguir aquela recompensa depois. E ele te obriga a fazer essa meditação e, por exemplo, no evento que aconteceu, né? Por exemplo, a morte de um personagem, ou se não, uma decisão importante, ou uma batalha, um evento futuro. Aí você começa a pensar e a voz do cara vai falando bem suave, como se fosse um SMR, sabe? Você vai ouvindo o riacho passando do lado, o passarinho voando, a brisa no relevo, na relva, na árvore, né? Eu falei assim, nossa, caramba, como é gostoso fazer isso, né? Você fica imerso, né, naquele universo ali. E simplesmente você esquece. E eu, pelo menos, eu esqueci de apertar o botão. Eu falei, nossa, que gostoso que é sentar e pensar em nada, você não tem outra distração, né? Coisa que a gente tá sendo privado, né? Sim, e a gente já fala, você que ensina a língua, a gente que fala, né, uma outra língua, a gente percebe quando você transita por outra língua, parece que um outro mundo se abre, porque a língua, ela carrega cultura, carrega o tempo, ela é atravessada e corre de forma diferente em culturas diferentes. Você vai, qualquer um que já fez algum tipo, né, saiu da redondeza ou para a cidade do lado ou para outro país, você percebe quando você vai para Minas, que o povo do interior de Minas tem um outro ritmo do que é praticado em uma cidade do interior de São Paulo ou da capital. Você vai para BH, é mais acelerado do que outra parte do interior. A língua em si é o mesmo idioma, é o português, mas você tem outro sotaque, tem outro ritmo para as coisas. A cultura e os hábitos, né, das pessoas de alimentação, de entretenimento e tal, ou das ocupações e dos ritos, né, das tradições, impacta diretamente no jeito que a língua interage entre o povo, né? Como as pessoas se interagem ali. E é nada mais do que isso, né? Você tem essas demonstrações artísticas que elas surgem de forma orgânica de dentro do povo. Alguém que vai lá cantava do lado do rio, né? Que a gente fala tanto do sertanejo aqui, né? O sertanejo antigo que se tinha tal, foi forjado no meio aqui de uma vida que era campestre, era de interior. O cara pegava o violão e ficava ali. Ele transmitia a cultura que ele tinha de interior para dentro da música. Será que a gente está transmitindo hoje com o sertanejo universitário a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O cara cresce em outro contexto. Ele não vem daquele contexto, ele não sai de forma natural. Ele é meio que enlatado para o pop, né?
o cara bonitão, malhado e tal, etc., que vem já dentro de um molde, né? Ele não vem realmente da cultura, né, campesina de interior que se tinha antigamente, né? É, não, nunca sujou a botina de barro, né? E tá tendo um movimento interessante, não é só no sertanejo, não, é próprio dele, né? Outros estilos, né? Então, tendo que é o seguinte, muito da música hoje tá ficando ostentação, né? Então, o cara não tem essa reflexão de vida e tal que aconteceu. Do fim do dia era muito isso, né? E o pessoal não tinha muita distração. Eu conheço o pessoal que trabalha assim em sítio e tal, até hoje, de vez em quando eu sou convidado, você chega lá, qual que é o que que carrega a festa, né? É alguma coisa ali que tem para comer, uma cervejinha, uma cachaça e viola. O pessoal senta, eu sei essa, eu sei aquela outra. Pô, quem canta essa aqui comigo, né? E vai ali tardezinha, né, até entrar na noite, e assim é o passatempo, né? Isso com um monte de coisa que você tem lá, né? Então ninguém liga, liga o som aí, põe um rádio, né? Põe uma música, põe, sei lá, aí o streaming de música para rodar no celular. Não, o pessoal curte música moda antiga mesmo, né? E aí o que a gente estava falando, a gente já falou na pauta anterior, uma parte, né? Não essa específica. A gente falou como é que o streaming vai mudar, vai aqui para cima, né? O streaming, porque as pessoas estão cada vez consumindo tudo, elas querem gratificação imediata, elas vão destruindo a cultura local, o jeito que as coisas funcionam em cada lugar do mundo, né? Tá meio que unificando. Todo mundo quer o conteúdo mais curto possível, rápido, absorver tudo sem ter que gastar tempo em cima. Sem ter que gastar tempo lendo, sem ter que gastar tempo vendo um filme como o irlandês, sem gastar tempo de ver uma música se desenvolver para contar o enredo tal até o fim. Tem muitos refrões curtos, né, repetidos e sem assim um enredo geral. Ele não vai lá e constrói aquilo ali. É muito literal e enlatado, né? Você vê, eu dei o exemplo do sertanejo universitário, mas acontece em N estilos diferentes, Vários. desde funk, desde pop, tudo, né? Hoje em dia Trap, rock, rap. exato, e tá tudo curto, os caras mandam um negócio assim, e não tem-se uma reflexão por trás. Alguns deles têm, a gente não está falando que todos são assim. Mas você vê que Inclusive, a cultura que o povo cresceu ali, não tem mais, está se indo embora, não vai ter mais. Daqui a pouco vai ser uma coisa unificada, os regionalismos não vão mais existir, não vai ter coisa orgânica surgindo do regional, pequenininho ali no canto. Porque todo mundo está ali meio que na cultura unificada digital, né? Não está mais ali no. inclusive, Diga. inclusive tem um movimento de TikTok aí, né? Tem artistas assim, né? Compondo músicas que cabem ali no máximo em 1 minuto, que é só para pegar aquele refrãozinho que o pessoal vai lá dançar e tal, e vai virar trend, e vai rodar daqui, daquele lado, daquele outro. Fica assim, cortando tudo, né? Você falou dos streams, né? O pessoal trabalha, inclusive, faz dinheiro na crise de ansiedade que a gente tem, né? Que é, por exemplo, você pega o streaming de música aí. E a gente é acostumado com rádio. Até hoje, meu rádio é ou rádio AM/FM ou CDzinho com as minhas playlists, né, no carro. Então, o pessoal vai ouvir o streaming aí hoje, aí, de repente entra uma música que ele não gosta. Se ele não tiver o plano premium lá, ele não consegue pular música, ele é obrigado a ouvir a música que ele não quer. E imagina a crise de ansiedade que dá na pessoa que tá nesse ciclo aí, nesse vício, né? Então, começa pedindo um valor irrisório, mas daqui a pouco vão aceitar pagar mais e mais só para poder saciar essa ansiedade aí, né? É o remedinho que a gente já falou no passado, né? A gente tem remédio ansiolítico, né? E de outras doenças ali de ordem mesmo, né? Psicológica que a gente tem nessa sociedade nossa atual. E não a gente está falando disso, a gente já delineou, né? Mas pensar que esses sintomas, né? Não é uma coisa assim, a gente não está falando que é ruim ou que está surgindo. Talvez tenha uma unificação da cultura global e que para alguns aspectos ela pode ser ruim, porque o orgânico, o natural que vai surgir das pequenas comunidades, né? Ou da comunidade que é ligada à terra, né? Que é da América do Sul, você percebe ali que tem a pegada histórica daquele lugar. Vai começar a sumir, porque vai ficando uma população meio homogênea, única, né? E vai ter o quê? Talvez o que se produz no Brasil vai ser igual ao que se produz na Europa, que é igual ao que produz nos Estados Unidos, só vai ter diferença e se tiver de língua, né? Daqui a pouco não vai ter nem essa barreira, né? É interessante que rompe barreiras, mas a variedade, a diversidade cultural vai reduzindo, né? Vai ficando muito monocromático, né? Ou poucas cores, não fica algo muito diverso, né? Então é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa o joinha aí para ajudar a gente. Se você é novo, seja bem-vindo a se inscrever no canal. Toda quinta-feira às 18 horas também estamos no Instagram como @BecDoFuturo.